Papo Eleitoral, Candidaturas Legislativas. Esse projeto teve a manifestação de interesse de 12 candidaturas e aqui comigo, Wallace Aguiar. Wallace, muito obrigado pela sua presença, uma grande satisfação estar recebendo você aqui e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição e estamos aí para enfrentar esse caminho, essa trilha até o dia da eleição. Aí. E vamos começar, Wallace, porque como vai ter outras pessoas, outros candidatos e candidatas, eu vou pedir para cada um se apresentar. Então, por gentileza, quem é Wallace Aguiar? Resumidamente, Wallace. Pessoal, meu nome é Wallace Aguiar, mais conhecido pela população como Wallace da Pagre, filho de pescador, nascido e crescido na Caieiras, né? E durante esses últimos 5 anos, cofundador e presidente da Associação de Pescadores e Armadores de outra região, a PAG. É isso, perfeito. Já expliquei mais ou menos para o Wallace, a gente vai seguir aqui um roteiro de perguntas e vai ter interações sempre com ênfase no candidato. Podemos começar então, Wallace? Bola para frente. Bola para frente. Tá, primeira pergunta, Wallace. A classe política está cada vez mais desacreditada e a população parece cada vez mais exigente. Qual é a sua motivação para ingressar nesse cenário político tão complicado? Certo. No meu ponto de vista, não é que a população esteja cada vez mais exigente. O que acontece? Parece que a política cada vez anda menos atuante, né? E a gente diz isso em relação, eu sempre falo e sempre digo, em relação a determinados, tipo a pesca. É difícil eu querer falar com você, eu querer falar com outra pessoa sobre outras bandeiras, porque a pesca é o que a gente vive, a gente respira. Eu nasci, cresci, né? Tudo que a gente tem, conquistou, meus amigos, tudo que conquistaram foi a base da pesca, né? E pessoas conhecidas. Então, assim, o que eu em relação a isso dentro do nosso setor? A gente não está desacreditado da política em si, mas da forma que ela está sendo atuada. Aqui em Guaratuba a gente vê muito isso. Né? Aí que eu quero questionar você no seguinte, Wallace, porque a gente vê a pesca como uma bandeira de muita gente, ou pelo menos assim, uma subbandeira, pessoas que estão atirando para todos os lados num linguajar mais popular. Você que é de uma associação de pescadores que tem esse contato direto com o pessoal que está na Bahia, que está no mar aberto, vocês se sentem representados pelos vereadores que aí estão? Nesse sentido, a pesca tem essa representação? Talvez fosse essa a sua motivação de não ver essa representação na Câmara que poderia ter? Eu chego a ser um pouco suspeito de falar sobre isso, até porque acho que todo mundo que acompanhou a nossa carreira, a nossa estruturação, o nosso trabalho, viu que teve alguns momentos que a gente precisava muito de ajuda e foram poucas as pessoas que nos buscaram e ofereceram essa ajuda. Ao contrário, quando a gente conseguiu se estabilizar e conseguiu dar aqueles passos a mais, a gente chegou ao ponto de ser praticamente, como posso dizer para vocês? Assediado pela classe política? Não digo assediado, mas em relação à própria Câmara Municipal. Quando a gente mais precisou de apoio, né, a gente acabou tendo aquela questão de tentar nos parar, né? Vocês sabem bem do que eu estou falando. Sim. A gente vai falar disso, pode ficar tranquilo. O que acontece? Isso não é só Guaratuba. A gente tem essa questão da pesca no Brasil inteiro, né? Eu não consigo entender como em cidades que têm um dos pilares da economia como a pesca mais importante, o setor da pesca ser tão pela política, ser tão deixado de lado, né? A gente tem muitas cidades que hoje não tem uma secretaria de pesca municipal. Guaratuba já tem essa... Guaratuba já tem. A gente tem muitas cidades no próprio Paraná que agora estão sendo criadas. Então isso preocupa, porque tudo que a gente precisa dentro do setor pesqueiro não depende exclusivamente de uma prefeitura, não depende exclusivamente de um vereador. A gente depende de parcerias com deputados estaduais, federais, porque são instituições também. As instituições, porque a maioria das coisas dentro do setor pesqueiro, ela não é representada dentro do município. Uma legislação é estadual ou federal. É uma questão legislação previdenciária federal.
florestal, quando envolve o GAMA, outros órgãos. De meio ambiente, meio geral, ambiente, ali, vai federal, direto para a questão federal. É. Então, assim, mas quando aqui na base, aqui embaixo, né, quando uma cidade que tem Guaratuba e outras cidades litorâneas, elas possuem uma representatividade, né, que faça um esforço para levar essas demandas para deputados, para órgãos, cara, isso sim é uma representação que a gente precisava ter, e a gente não vê isso. Então, no caso, a tua motivação em si seria justamente ser essa representação aqui para Guaratuba, para a classe pesqueira. Aí vem aquela questão da tua pergunta. A política está cada vez mais desacreditada, né? E a população mais exigente. Não é isso. O que é essa falta de atenção que se precisa acontecer e essas parcerias entre municípios, né, que precisa acontecer para pegar essas demandas e levar à frente. Quando foi criada a associação, eu sempre vou citar isso, eu peço desculpas se alguém, ele só fala sobre isso, mas é uma coisa que a gente vive. Então eu não posso chegar aqui para você e falar uma coisa que eu não vivo. Eu vou estar falando asneira, e não é isso que eu quero fazer. Então quando a gente criou a associação, nós mesmos tivemos essa questão. A gente não é político, não foi político, mas tivemos essa questão. Da própria classe, falar assim, isso não vai dar certo. Ter essa questão do desacreditar. Né? Mas isso não está implícito justamente na falta de postura desses representantes? Aí que eu ia chegar aqui, aí que eu ia chegar nessa questão. Por quê? Porque as pessoas já estão desacreditadas, né? Então, e o que a gente criou? Não criou simplesmente uma associação, a gente criou uma estrutura política, uma política social. Não, e de políticas públicas de modo geral. Sim. Porque, assim, ó, eu vou cortar você, mas já deixando o pessoal entendendo que lá no final a gente vai ter a parte de papo livre, encerramento. Já estou dando spoiler, no final me perdoem, pessoal, mas é assim mesmo, porque a APAGRE é o centro, muito pelo menos, o centro não diria porque é a classe pesqueira. Sim. Você tem legitimidade para falar que eu sou um candidato dos pescadores. E acho que você coloca isso com muita honestidade. Principalmente, talvez, para coibir muito o aventureiro, que em época eleitoral está tentando para tudo que é lado, Wallace, e às vezes desconstrói um trabalho institucional. Mas isso eu vou pedir a gentileza, só para você saber que eu estou sabendo e a gente vai tocar nisso lá no fundo. Mas para resumir, então, essa primeira tua motivação é dar essa representação merecida para a classe pesqueira. Sim. É isso. Até porque não só exclusivamente para a associação, mas como todo mundo sabe, minha família vive da pesca. Meu pai tem embarcação de pesca. Então, a partir do momento que eu ver a pesca não tendo essa representatividade, ou vendo a pesca sendo prejudicada dentro de qualquer âmbito, eu vou ser prejudicado. Eu preciso que as pessoas entendam o seguinte, algumas pessoas vêm me dizer assim, mas qual que é o teu interesse com tudo isso? Pô, gente, qual é o interesse que eu tenho? Meu pai tem embarcação. A gente vive disso daí. Não, e todo aquele contexto que você cresceu, né, com a família no setor, os seus amigos, você tem muita gente ali. Prova tá a APAGRE que representa, porque senão o cara tá se candidatando para representar a família. Não é nesse sentido, pessoal, porque a APAGRE, ela desempenha um serviço junto ao INSS. Eu lembro que a gente conversou no lance do convênio, né, para a questão das aposentadorias, nota de produtor também. Eu lembro de você correr atrás na agência. Sim, a gente tem as notas. Só que a gente vai interromper por aqui, porque senão a gente vai ficar na primeira pergunta já atravessando lá. Vamos passar para a segunda, então, para a gente dar um andamento aqui. Mas que bom que você entendeu, ó. Esse negócio é a gente conversando, eu vou meio freando ou vou indo junto. Vamos lá, pessoal, segunda pergunta aqui. O gasto com diárias é considerado investimento em capacitação para uns e complementação de renda para outros. Qual é a sua opinião sobre o assunto e como pretende fazer uso das diárias? Cara, os gastos com diárias. Ah, você é contra? Não, não sou nem um pouco contra. Tudo tem gasto, né? O problema é quando esses gastos acontecem e não são convertidos para a população. Porque é a população que paga. Eu acho que todos devem estar cientes que todos esses gastos que acontecem com diárias é os impostos da população que paga. Então, quando esses impostos são convertidos em diárias e essas diárias são convertidas em resultados para a população, cara, não importa quanto o vereador gaste. Mas um exemplo. Cara, eu tô com um deputado criando um projeto, tá tendo alguma coisa em Brasília, e eu sei que esse projeto é de grande relevância para a cidade de Guaratuba ou para qualquer cidade, cara, o vereador tem que pegar e se despencar para Brasília. Mas a passagem vai sair cara. Coloque na balança. O que vale? Vale a pena gastar essa passagem e ir para Brasília
e tentar trazer esse convênio para Guaratuba, ou qualquer outra cidade, aí chega lá depois de 3 anos, 2 anos, vem críticos. Wallace gastou 100 mil reais em diária. Nossa, pode ter certeza que isso vai ser matéria aqui. Aí o Wallace vai dizer assim, eu gastei 100 mil reais em diária, e trouxe 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, trouxe isso, trouxe aquilo. Eu não preciso me esconder da responsabilidade do gasto de uma diária. Mas aí que tá. Aí, nesse tipo de situação, eu vejo investimento. Aí eu tenho, porque você tem um retorno. Mas você, Dr. Wallace Aguiar, porque o Dr. Wallace é bacharel em Direito, e nesse... Não, mas a gente já coloca ali, já... Tanta gente que tem a tal da OAB, rapaz, e olha, não sei se merece, mas tudo bem. Você tem esse conhecimento jurídico, né? Então para você talvez seja mais fácil do que, por exemplo, assim, alguém que se elegeu, mas não necessariamente tem uma escolaridade e tal. E a gente sabe que o processo legislativo tem a sua complexidade, os seus trâmites. Então, até um curso de capacitação, porque você vai nessa do projeto, de um deputado, de uma parceria ali, junto a um órgão, o Ministério da Pesca, por exemplo. Mas ao aprender também o ofício é importante, né? Então, tem aquela questão. Hoje em dia, quando aconteceu a pandemia, muitas coisas, muitos cursos, muitas coisas se tornaram online. E passando a pandemia, graças a Deus, continuou online. Disponíveis ali, Continuou disponível. Híbrido, que a gente chama, né? Você pode presencialmente e você pode assistir de casa, do seu escritório. A pergunta é, para que eu vou tirar dinheiro se eu tenho a possibilidade de assistir um curso aqui, né? Na minha casa, no meu escritório, né? Para que eu vou gastar esse dinheiro? Isso sim. Aí tem que justificar. Não, eu fui assistir esse curso em tal lugar porque determinada pessoa estava lá. É um especialista tal. E eu poderia adquirir com essa pessoa um conhecimento presencial melhor. E acontece, né? A gente sabe. Eu sou um que digo que para mim fazer uma faculdade online, eu sou um desastre. Eu senti isso na pandemia, então eu não consigo. Beleza, porque eu tenho que estar presencialmente. Só que é um curso de 5 anos, né? Mas uma reunião, um curso de poucas horas... Uma capacitaçãozinha ali, né? De 20 horas e tal. Não precisa me deslocar daqui para Florianópolis, daqui para Foz do Iguaçu, se não tem essa necessidade. É o que a gente vê muito aqui na nossa cidade. Eu não consigo entender ainda como determinados vereadores têm tantos mandatos e fazem tantos cursos. E aí isso que me... já estou me metendo de novo, mas é que assim, você vê um histórico, você fala de tantos mandatos, e curiosamente eu fiz um levantamento, né? Então de 2021 a 2023, que eu quero trabalhar a razoabilidade desses gastos, tá, Wallace? Teve um vereador no topo da lista que gastou 85 mil nesses 3 anos. A que menos gastou 10 mil. Ambos são vereadores, ambos foram eleitos pela população, exercem o mesmo cargo e, na minha concepção ali, enquanto cidadão, eu vejo produções diferentes. Quem gastou menos parece que trabalha mais, traz mais coisas. É uma inversão daquilo que você estava pregando, que aí eu concordo totalmente. Gastou 100 mil, mas trouxe 3 milhões, trouxe 1 milhão, ou então trouxe um projeto que às vezes não é financeiro, um retorno em capital, mas é um retorno social ali de crianças, de capacitação. Sim. Então, é nesse contexto que vem a pergunta, sabe? Porque eu, particularmente, não consigo ver na atual legislatura esse retorno para um gasto tão exorbitante e um retorno tão pífio. Se é que dá para a gente falar que tem um retorno. Muitos falam de complementação de renda, por exemplo. Certo. Em relação a essa conversão, né, do que foi gasto, do que foi trazido, eu acho que é muito interessante que cada vereador faça a sua prestação de conta. Isso daí, pronto, não tem por que eu chegar aqui e querer falar, ó, o fulano... Não tem, né? Era cada um fazer sua prestação de conta, que é o mínimo que tem que acontecer. E deixar para o juiz, que é justamente o pessoal que está nos vendo ali, que vai dizer se aquilo é válido e ajudou. É o que eu acabei de comentar. Não. Quando você pode chegar daqui, se eu for eleito e gastar 100 mil, você pode chegar, ou qualquer outro pode chegar, ó, o vereador gastou 100 mil. Mas eu posso no seu post, eu posso no meu Facebook ou na minha rede social, eu posso dizer, ó, realmente esse pessoal, eu gastei 100 mil. Mas lembram que eu trouxe isso, tudo isso que eu trouxe para vocês foi graças a esse gasto. Então, assim, aí é investimento. Aí é investimento. Aí sim. Aí porque daí o que acontece?
você traz para a população o que de fato aconteceu, sem medo. Agora, se eu particularmente, se acontece alguma coisa essa parte, implementação de renda, eu preciso justificar. Qual que é a implementação de renda que teve? Não teve. Justifique. Pronto. Então, gastei 100 mil, mas não trouxe nada. Opa, alguma coisa tá diferente nisso aí. Aí que eu entro contigo. Eu não posso responder por eles o que foi feito, né? Mas assim, é uma coisa que já comentaram comigo. Você é muito crítico em relação a isso daí. Eu vejo você comentando lá nas redes sociais e não sei o quê. Sim, eu sou crítico. Eu sou crítico sim, porque eu volto a dizer, é dinheiro, é imposto nosso que tá lá. É imposto nosso. Então assim, não sou contra o gasto. Eu quero ver você lá, e se você gastar 10 reais eu vou falar no Facebook. Mas fale. Por quê? Eu vou trazer, com toda a experiência que eu tive até agora como presidente, porque a gente não tem diária de Câmara Municipal. Só que quem vive o nosso ali sabe que a gente não tem recursos de lugar nenhum. O único recurso que a associação tem é dos pescadores. Então, todo o serviço que a gente faz de levar um pescador para a Capitania dos Portos, precisar levar um pescador em outro lugar, ir em outros lugares, gastos com Brasília que a gente já teve, eu tenho que justificar isso. Claro. Porque alguém pode chegar para mim, e tem que chegar, e falar assim, Wallace, quero uma prestação de contas. Porra, presidente, como é que você foi para lá e tal? O que você foi fazer? E aí, uma diária. Isso é uma diária. Né? Então, quando vocês chegam para mim, eu faço uma prestação de contas para vocês, como presidente hoje na associação, é a diária igual da Câmara Municipal. A justificativa você acha que é muito frágil, então? Que não há uma justificativa que talvez... Para mim, precisa existir uma justificativa. Né? É igual a dizer, se conceder eu ser eleito e eu tiver que ter gastos para poder fazer alguma coisa, tanto pela minha bandeira e quanto outras bandeiras for necessária, porque depois que a gente abre o leque, como hoje o meu leque está voltado ao setor pesqueiro, que é o que eu represento, mas entrando na Câmara, eu tenho que abrir o leque, eu sou obrigado a abrir o leque para a população. Porque é um vereador de Guaratuba, né? Não é um vereador da pesca. Não é da pesca. Exatamente. Então eu preciso abrir esse leque, tanto na educação, quanto na saúde, quanto na segurança, que são infraestrutura, qualquer área, né? Toda área. A gente precisa fazer esses gastos. Então vai gastar só com a pesca. Não, ao contrário. Quando a gente vê um PAC, a gente vê algum benefício do governo sendo criado e a gente precisa correr para trazer esses benefícios para nossa cidade, porque se a gente ficar, os 3 vereadores ficarem lá sentados esperando... Só esperando cair do céu, né? Vai vereador de outros locais lá e vão presencialmente fazer sua frente, que sabe, né? Quem não é visto não é lembrado, vão fazer sua frente e vão pegar o recurso que vai para a sua cidade. Então, é necessário, sim, que exista um gasto, mas um gasto que seja convertido à população. Tá. E será que aqui a gente consegue fazer um compromisso de, pelo menos assim, eu vou gastar, mas no mínimo eu vou justificar o que esse gasto aconteceu? Essa é uma postura que a gente pode esperar do Wallace da Pagre. Eu faço isso desde o primeiro dia que foi aberta a associação. Como presidente e como vereador é uma naturalidade que continuará. O caminho de uma representatividade, para muitos que não sabem, ser presidente de uma associação... Cara, dependendo quem a gente estiver comparando, faz muito mais do que um vereador. Faz muito mais. E assim, é um engatinhamento para a questão política. É o que a gente acabou de falar. Querendo ou não, uma instituição, quando é criada, ela é criada a questão da política social. A gente está dentro da política. É por isso que às vezes algumas pessoas falam, mas você vai se envolver com isso? A gente já se envolveu. Já tá, né? A gente já está. Então assim... Tudo que a gente faz, independente se tem interesse político futuro ou não tem, já demonstra quem são as pessoas que estão trabalhando. E aí o que você falou é trabalho, né? Não, é uma questão de trabalhar para gerar resultado, benefícios. E acredito que esse associativismo que colocaram esse termo, e eu acho que ele é bastante feliz nesse sentido, que são pessoas que têm interesses em comum, que se associam para buscar melhores condições. Gente, qual é o problema? A Guaratuba tem 13 vereadores. Esquece que 13 vereadores vão conseguir resolver muita coisa. Esquece. Mas o que a gente precisa... Ai, meu Deus, senão a gente precisa muito dessa questão do associativismo que você acabou de falar. Cara, conheço o pai de criança autista que está aqui, ó, trabalhando em uma associação. Pessoal, vão lá e valorizem. Cara, tem presidente de mulheres de algumas... Valorizem o trabalho de um presidente, independente de quem seja. Eu não gosto da fulano.
não importa. É o resultado que ele está trazendo. Veja o trabalho que essa pessoa está fazendo. E assim, volto a dizer, em questão de diárias independentes de uma câmara, numa instituição particular, sim, precisa existir, só que em contrapartida precisa de trazer o resultado. E a justificativa E a ali, justificativa, essa prestação de contas. Sim, Então, precisa ter o gasto, a justificativa e principalmente, o que tu não espera, o resultado. Aí, pessoal, arrancamos o compromisso aqui. Vamos lá, Wallace, vamos para a terceira, que é só coisa tranquila, tá, Wallace? Considerando que a arrecadação tributária sustenta o poder público, como pretende votar nas matérias envolvendo aumentos de impostos ou criação de taxas? Impostos e taxas, eu acho que é um assunto que ninguém quer ouvir. Até porque já paga alguma coisinha já, paga né? alguma coisinha, né? Então, assim, é tudo relevante. A gente precisa ver o momento e ver o porquê, né? A gente sabe que já pagamos muitos impostos, tanto no âmbito federal, principalmente no âmbito estadual, a gente paga muito imposto. Então, cada vez que se fala a criação de um novo imposto, a gente fica... Arrepia. Eu sou testemunha viva disso porque, recentemente, Shopee, AliExpress aumentaram o imposto, e isso prejudicou muita gente, né? Tanto na compra para o consumidor final, quanto para aqueles que faziam seus ganhos, né? Mas voltando para aqui, o que acontece? Numa cidade, quando, no meu ponto de vista, que pode ser um ponto de vista ainda pequeno, porque eu estou aprendendo aos poucos, né, a essa questão, principalmente política em questão, quando se fala em impostos e taxas, a gente se preocupa, certo? Mas precisa se ver o momento, o que é esse imposto, o que é essa taxa, se é viável para a população e se esse imposto vai trazer de fato um resultado. Quando a gente fala a questão da saúde, vamos dizer que se não existisse o SUS no Brasil, né? Viesse um imposto que fosse para uma determinada doença que está sendo necessário aquele momento. Tratamento, que seja mais... Cara, eu digo assim, a população é a seu favor. Não, vamos bancar esse imposto, porque esse imposto vai ter esse resultado, certo? Agora, quando vem um imposto, uma taxa, porque se deve por algum motivo que não tem um movimento, como já aconteceu recentemente em nossa cidade, a gente precisa colocar o pé no chão e ver, peraí, mas por que esse imposto? Porque assim, a população vai te cobrar. E quando a gente tem a capacidade, a moralidade e principalmente a ferramenta na mão, a gente pode falar assim, Rodrigo, esse imposto, calma, cara, que assim, ó, esse imposto vai ser criado para isso, para aquilo. Então, isso é viável para nós, né, para a população. O que eu percebo bastante nas suas falas é a justificativa. Sim, aquela coisa, ter. porque existe aquele ditado do mal necessário. Sim, e eu acho que é nesse um problema sentido. delicado. Quando você fala de SUS, por exemplo, a gente vincula a saúde pública, que é de graça. E a gente cai nesse erro de absorver essa fala, é de graça. Nada é de graça, Watson. Você tem gasto com médicos, com insumos, com a estrutura em si, sim, com os servidores administrativos. E nesse sentido você tem as leis de responsabilidade fiscal, por exemplo. Exatamente. E aí como é que você faz? Com um orçamento estrangulado, tendo a necessidade, aí vamos dizer, nessa questão de pandemia, que você precisasse de mais médicos e tal, sem você criar ali uma fonte de arrecadação. Mas às vezes talvez o grande problema dessa questão é a percepção da população. Quando ela vê que ela está pagando muito imposto e não tem esse retorno, né? Tudo é retorno. Tudo que a gente faz, ou a gente paga, a gente quer retorno. Independente se é na questão política, independente se é na questão pessoal, tudo que a gente faz, a gente quer retorno. Principalmente quando mexe com o nosso bolso. Qual é o retorno que isso vai nos trazer? Tem que se colocar na balança e ver qual é viável ou não. E principalmente o porquê que isso está sendo feito. O meio da balança tem que ser o porquê. É muito sério, né? O meio da balança, né? Vamos pôr uma balança ali, o meio da balança tem que ser o porquê. E esse porquê tem que colocar ali. Sim ou não, se pode ou não. Vai agradar todo mundo? Não, porque tem pessoas que não vão ser beneficiadas com esse tal, com essa taxa, com esse imposto. Mas dependendo, possui um público que vai ser. Né? Infelizmente, vamos dizer assim, a gente quando trabalha com essa questão, a gente tem que colocar os dois lados, e um dia a gente está ganhando, um dia infelizmente a gente está perdendo. Mas, se num momento todos estiverem ganhando, uma taxa, um imposto, dependendo, volto a dizer para ninguém cortar esse pedaço aqui e colocar depois, hein? Dependendo, precisa ser estudado e ser justificado. Eu acho que a população precisa ter mais justificativa. Quando cobrado, tanto por um vereador, pelo prefeito, ou por qualquer outra pessoa, né, ela tem que ter o porquê.
que às vezes a pessoa vem nos perguntar, às vezes é tão... Na própria sessão, né? Que é uma coisa que a população devia muito assistir. Eu acompanho a sessão. E eu vejo que são poucas pessoas que acompanham a sessão. Isso não deveria acontecer. Na própria sessão deveria ter os porquês. Aí eu vou ter que ser o contrário, porque eu acho que o cara que assiste a sessão, ele é meio problemático, ele tem um sadomasoquismo dentro dele, porque assistir aquilo lá, Wallace, não é saudável. E aí eu vou te dizer o porquê disso, que é justamente as faltas de porquês, as faltas de motivos. Você vê um pessoal ali que é sim, sim, não, não, e raramente você tem ali um discurso explicativo daquilo que está sendo votado, daquilo que está sendo apreciado pela sessão, pelo plenário ali. Isso não afasta a população, cara? Porque muita gente não entende. Você vê uma leitura de artigo, você vê uma leitura de incisos, mas ninguém sabe o que está dizendo aquilo ali. Ao contrário, se uma pessoa assiste uma sessão, não consegue entender, vê que tem problemas, qual é o momento de resolver isso? Agora, eleição. Aí a renovação vai ser muito grande, porque olha, o que eu vejo dessa leitura de artigo, de incisos, e o direito você ali com seu bacharel, então, mas você entende que é complexo. Não! E que grande parte da população precisa que aquilo seja simplificado para que ela possa entender e se interessar também pelo assunto. Hoje eu não vejo isso numa sessão. É o que aconteceu agora recentemente com essa lei aí que queriam criar para criar mais cargos no concurso público. Projeto de lei 842. Não vamos entrar no mérito, mas o que acontece? Muita gente não entendeu. E você viu como foi o modus operandi da turma de colocar ali 20 minutos antes de uma sessão, uma aprovação sem discussão nenhuma. A gente sabe do que trata. Eu vi vereador falar isso. Eu não estou nem comentando a questão do momento da sessão. Eu estou comentando o pós-sessão. Você chegar para uma pessoa e a pessoa não entendeu o que aconteceu. Né? Cara, o que aconteceu? Cara, aconteceu isso, aquilo. Pura mais. Então, a população precisa, sim, assistir a sessão. É chato perder uma hora ali na frente do computador? Mas faz que nem eu. Tá trabalhando outra coisinha, faz outra coisinha e tá ali escutando. Porque tem horas que você para pra escutar. E você precisa estar. Isso mas é porque tem faculdade. Cara, não. Todos tinham que participar. Ou estando presencialmente, que é o fato que a gente falou da diária, porque eu vou tirar meu carro da garagem para ir lá na sessão, se eu posso assistir de casa. Online aí já não tem mais tanta desculpa, né? Porque sair num dia chuvoso, que nem hoje, para ver aquele espetáculo lá, você me desculpa, eu sou favorável à cidadania, mas eu não saio de casa, cara. Mas aí a gente tem a estrutura do que é um celular, né? E assim, a sessão, pessoal, é muito importante. É muito importante para a gente poder saber cobrar. Porque não adianta a gente só escutar o que se diz nas rodinhas de conversa e não saber o que aconteceu lá dentro. Né? Então, aí a gente, vamos supor, entra nessa questão da taxa. Vai ser criada uma taxa nova. Aí só vem aquela questão, a taxa nova. Mas diz o porquê, né? Então aquele menino lá, aquele Wallace, ele vai ser um defensor de taxas. Não é isso, pessoal. Eu acabei de passar por uma situação que me prejudicou muito na criação de taxa. Tá? Mas assim, fora isso, teve alguns momentos que, de fato, eu vi movimentações para originar taxas ou impostos que fossem favoráveis à população. Isso não existe. Existe. Não, SUS, revertido em serviço e pronto. SUS é uma, gente. A educação pública, por exemplo, que querem melhorar não e tal, é um investimento. Mas a base de tudo isso é a base dos impostos. E se a gente quer mudar alguma coisa em relação a essas questões de impostos e taxas ou qualquer outra matéria, a gente tem que assistir a sessão. Isso. E entender os temas ali e propor soluções que sejam, então, menos expensivas, assim, que gastem menos dinheiro, porque essas propostas são possíveis também. Mas para a gente interromper isso aqui, eu quero só deixar a dica para vocês: espera a sessão acabar e vir em velocidade dobrada, que daí o castigo é menor, é metade do tempo, tá? O Wallace gosta de sofrer, ele já quer ir pessoalmente lá. Wallace, vamos para quarto, tome tua água, muito tranquilo. Eu gosto da sinceridade do Wallace Aguiar. Depois, lá no Papo Livre, eu vou contar para vocês como é que conversamos a primeira vez e como que ele me maltratou. Mas tudo bem. Não foi o único. Mas é isso aqui, é um cara fantástico, gente. Vamos lá, quarta pergunta, Wallace. O poder legislativo costuma ser dividido entre os membros da base e os da oposição. Você considera essa divisão benéfica para os interesses da população? E a pergunta encerrou por aqui, mas eu quero complementar. Se isso é benéfico e
o Wallace fazendo agora um exercício de imaginação de cenário futuro. Você está junto com a senhora Fernanda Monteiro. Fernanda Monteiro ganhando. O Wallace, vereador da base, a postura dele, o que a gente pode esperar dele. E no caso aí de algum adversário, tendo aí, portanto, um Wallace da oposição, qual seria o posicionamento que poderíamos esperar dele? Quem me acompanha... Essa é uma pergunta boa, pessoal. Essa é uma pergunta que eu não vou entrar no que você quer, pra gente não ficar aqui a noite toda. Mas vamos lá. Base e oposição. Não interessa, gente. Isso é uma coisa que eu trago, tá? Eu tive problemas grandes, tá? Dentro, com algumas coisas questão política ali, em relação, né? Quem me acompanha sabe. E eu sempre digo o seguinte: Poder Executivo, Câmara Municipal Poder Executivo, a Prefeitura é um e Legislativo é outro, tá? Dentro do Poder Legislativo, são 13 vereadores. Não é porque é ímpar que vai ser... É 13 vereadores representando a população e pronto. Ah, mas eu sou base, eu sou oposição. Se o Roberto quer de um jeitinho, eu tenho que fazer do jeito dele, porque se eu não for... Não. Eu acho muito interessante que eu já vi hoje vereadores que eu não via isso acontecer antes, quando eu comecei a acompanhar. Eu acho que muitos já... Deve ter sido isso que muitos se afastaram nessa última sessão. Quando havia aquele vereador oposição, que se o prefeito falasse isso daqui é azul, não, é preto, porque eu sou oposição, eu tenho que falar que é preto, não é azul. Tipo, a oposição raivosa e do raivosa. não. Quem ganha com isso? Não, a pergunta é diferente. Quem perde com isso? A população. Por quê? Porque assim, eu posso hoje entrar lá como opositor, mas tem uma bandeira que é a pesca. Aí entra todo mundo lá, um que entra representa a saúde, um que representa a educação, que são da base. Eu sou oposição, eles são base. Eu vou brigar com eles, sendo que eu preciso deles, eles precisam de mim para a gente fazer projetos em prol da população. Nós somos 13 vereadores para a população. Base e oposição. Cara, isso só prejudica a população. Precisa-se ter um convívio entre todos e todos ser respeitados. Mas aí, nesse caso, é normal na política você Sim, ter esses lados antagônicos ali, até porque existem grupos de interesse nisso. As campanhas são isso, na verdade, né? E nesse sentido, quando você fala ali dos vereadores, a gente não pode ser ingênuo e não considerar as barganhas que acontecem. Sim. E o porquê alguns vereadores são da base e o porquê alguns vereadores são da oposição. Ou melhor, até porque alguns que foram da oposição, depois foram para a base, depois mudaram. Exato. Eu gosto do termo rejeitado, mas tudo bem. Não tem garantia. Não tem... Isso é o papo do candidato, pessoal. Depois vão falar que eu estou perseguindo. Mas aqui... mas nesse sentido, a gente tem essa realidade. De filho em subprefeitura, de esposa e tal. Cara, como que a gente vai trabalhar esse sentido? Porque isso não é priorizar o interesse da população. E aí, por outro lado, também, esse vereador que teria essa independência, de às vezes... A minha prefeita, né, no seu caso ali, a senhora Fernanda, então eleita, eu, Wallace, não, a minha prefeita quer que eu vote assim e puxa, meu irmão tá lá. Você não vai poder contrariar, mesmo sendo contrário, entende? Como trabalhar com essa coisa que é a realidade, esse fisiologismo, essa troca de... esse toma lá da cá, como toma lá da cá. Ótimo. Uma boa... Gente, é o seguinte, em relação à política interna, aquela política que acontece lá dentro, eu sou leigo. Sou obrigado a dizer, nunca tive acesso, nunca fui assessor de um vereador, nunca trabalhei dentro de uma câmara. Eu sou leigo. Eu, de fato, não conheço como funciona lá dentro. Pode ser que eu me surpreenda com muita coisa, que é o que muitas pessoas, principalmente quem trabalha lá dentro, já disse que eu vou me surpreender. Vai da pessoa. Vai da pessoa. Porque a gente já viu vereadores de oposição que souberam trabalhar maleavelmente, né? E trazer... Vamos trazer aquele negócio, trazer resultados para a população. Mas, e isso também muito porque não teve aquela postura da raiva, daquela postura do não. Né? É isso que eu digo. Quando as pessoas comentaram comigo no começo, você vai sair pela base ou pela oposição? Eu falei, não sei. Quem me conhece, quem tá me seguindo, sabe que eu estou muito tranquilo em relação a isso. Eu até sou cobrado por isso, pela essa tranquilidade. Ah, tá ganho?
Capaz, gente. Ganha só depois do dia... Eles são dia 6? No dia 6 você já sabe o resultado. Dia 6. É só dia 6. Então, assim, ninguém tá tranquilo. Me desculpe se alguém falar que tá tranquilo, porque ninguém tá tranquilo. Seria ter uma arrogância falar isso aí. Tá? Então, mas o que acontece? A questão é, cara, quando eu fui para decidir de fato, que até quem me convenceu a isso, quem me convenceu a sair como vereador, foram os próprios vereadores. E eles sabem o porquê. Quando eu decidi de fato... Isso daí tá virando programa de domingo, pessoal. Olha, depois agora dos comerciais a gente vai falar o porquê, então, hein? Quando eu decidi... Mas dá uma dica, por que isso aí? Pela falta de representatividade, pela postura ou pelo aquele desafio? Você acha desafio. Que é isso? Foi o desafio. Porque o Wallace não quer contar, mas eu conto, pessoal. Ele fica me jogando na cara isso, uma tal de uma cartinha que ele recebeu, que foi uma moção de censura aquilo. Então já vamos adiantar a coisa. Wallace protocolo para que serve? Vamos lá. O Wallace é 2020, pós-eleição, então eu tive uma participação mais ou menos polêmica e vem uma proposta lá de fábrica de gelo e tal. Não foi disso. Em relação à cartinha? Não, em relação ao meu contato. Eu quero falar de quando você me maltratou. Agora vai ser um depoimento pessoal aqui. E eu tô naquela de, poxa, fiz uma campanha contrária, o prefeito Roberto Justo foi reeleito, e naquela coisa de absorver o resultado e tal, vamos agora ver o que está acontecendo. Veio um papo de setor da pesca, que foi a criação o remanejamento de recurso para uma fábrica de gelo e tal, e eu já tinha visto o Wallace da Pagre como alguém do setor e tal. E educadamente vão lá nas mensagens no Facebook. Não, vou te aguentar agora. Não, mas você melhorou bastante. Você melhorou bastante. Aí mando pra ele, bom dia, saudações. Eu tinha mania de falar saudações, meu nome é Rodrigo, tal. E explico a situação ali, querendo, né? Você tem interesse da gente conversar e tal. Com educação também, mas de modo bastante sincero e curto e grosso Não gosto do trabalho que você fez, não gosto das suas publicações e não tenho interesse. Ok, obrigado, e fiquei na minha. Só que aí passou um tempo, né? A gente foi ali, decepções de um lado, decepções de outro, o tempo passou e teve ali esse encaminhamento das sessões e acompanhando e vendo que aquela coisa não andava como eu esperava que iria andar. E começam algumas críticas, né? Você naquela coisa dos grupos, principalmente pela associação e tal. Eu tô roubando da entrevista aqui, cara, mas eu quero compartilhar, porque às vezes, o Rodrigo Wallace são muito amigos. Não é isso aí, pessoal. São divergências que vêm ali os pontos comuns e, assim, eu fui muito solidário na questão porque soube que o Wallace havia recebido uma carta oficial da Câmara Municipal dessa legislatura aqui, com assinaturas de 11 dos 13 vereadores, aí me corrija numericamente, mas eu tenho certeza disso, porque eu vi essa carta aí, e até a pedido do Wallace não foi publicado, não foi feito nada, achei muito honrado da sua parte, embora eu queria ter jogado tudo isso no ventilador, mas você é mais elegante do que eu. Porque, pessoal, era uma moção de censura, era algo querendo explicação do porquê o Wallace teria usado determinados termos, porquê teria tomado determinadas atitudes, e que assim, ouvindo os áudios, e é essa uma preocupação que tenho de conhecer o conteúdo, tinha absolutamente nada, ou pelo menos nada comparado com qualquer publicação minha mais tranquila, assim, não tivesse falado também sobre a Câmara ser um circo, sobre muitas vezes aquilo ser um faz de conta, um teatro, e achei bastante ofensivo, sabe, Wallace, para a democracia. Alguém, um cidadão, porque você não era presidente, é um cidadão, que está manifestando sua opinião de acordo com o que você achou. Receber oficialmente com assinaturas manuscritas, isso. Então, esse é o tipo de motivação que de fato eu entendo, sabe? Porque muita gente, às vezes, pode, porque quer representar o setor pesqueiro, mas essa é uma provocação que estimula, né? Sim. E chateia. Na sinceridade, foi algo que quando você recebeu essa carta, isso chateou, cara? Cara, eu acho que se você naquele momento recebeu áudios meus, quando eu falei sobre aquela carta, eu ri. Eu ria. Porque eu não conseguia acreditar que passou pela parte judicial. O controle jurídico lá do. Eu não conseguia acreditar que passou pelo controle jurídico aquilo ali. Né?
Hoje, quando eu vejo esse projeto aí de aumentar as vagas para o concurso público, eu até entendo. Isso daí está passando do jeito que está passando, porque eu recebi uma carta daquela. Então, para mim, tem pessoas que ficam admiradas. Eu falei, gente, já não consigo mais nem entender o que está acontecendo. Então, assim, quando eu recebo aquela carta, eu penso, acho que agora é a hora, né? Vamos começar a falar em ser candidato? Porque, no mínimo, aquilo é uma demonstração de despreparo, né, da democracia mesmo ali, da questão da liberdade de expressão, de foi valores. algo que aconteceu assim que eu acho que todos que assinaram sabem. Né? Eu soube de muita coisa. Né? A gente sabe que coisas colocadas no grupo do WhatsApp, coisas se faladas. Né? Eu sou amigo teu, tu é amigo do fulano, que é amigo do fulano, então muitas informações chegaram. Né? E eu entrei em contato particularmente, né, com a presidente na época, entrei em contato com um vereador, uma determinada vereadora que se sentiu, sei lá eu qual é a palavra que se atingido diz. por atingido. Aí entrei, agradeci, porque meu nome ficou na sessão várias vezes, né? Filho do pescador, pelo menos com indiretas e tal, nome. Nominalmente. Então, assim, quando isso aconteceu, né, eu até agradeci a presidente, muito obrigado pelo meu nome estar sendo tão falado na Câmara, porque eu cheguei ao ponto de chegar em lugares, tem umas camisas de pesca do grupo de WhatsApp e tem meu nome atrás. E eu cheguei em lugares, pessoal, não tô brincando, tá? Não foi um, não foi dois. Você é aquele Wallace que fala um tanto. Aí depende. Rapaz, fizeram a campanha, a pré-campanha. Eu cheguei a agradecer. Né? Então, assim, passou, eu no meu canto, fez o canto dele. Mas vem aquela questão, a pesca foi prejudicada até por causa dele, porque eu não deixava a gente ajudar. Eu falei, gente, ele é a colônia. Gente, tem uns pescadores, pesca de pesca. Então, assim, não precisava ter chegado em mim. Eu sou complicado? Sou complicado. Porque muita coisa que querem fazer e querem colocar como massa de manobra, isso eu não vou aceitar. Eu não sei se é massa de manobra o termo, Wallace, porque você mesmo falou que assumiu a PACRE e trabalhou, e ralou naquilo ali e gerou resultado, e acaba sendo uma vitrine bonita. Muita gente quer aparecer, não quer? E nesse sentido aí talvez não seja a chateação da turma, porque você também barra essa politicagem. Ou pelo menos tenta, aquela história, né? Aquela história, eu não posso barrar a politicagem. Não, desculpa, a politicagem eu posso barrar. Eu não posso barrar a pessoa de participar. Esse é o termo. Quando a gente teve as reuniões, que a gente tem todo ano uma reunião, a gente teve a primeira reunião, foi fraquinha, em termos, né, foi fraquinha, teve bastante pescadores, mas foi mais Wallace, Renata, o pessoal ali da cúpula da associação, da estrutura que foi mesmo. repassar informações, foi passar movimentos, foi passar uma prestação de contas para os pescadores. A segunda reunião, já tivemos o Ministério participando, tivemos alguns órgãos participando. Perdão, e o tempo mais ou menos de uma para outra? Um ano. Um ano. É um anual. Aí quando a gente fez a terceira, que foi a última, a gente teve o pessoal da Ponte participando, a gente teve o pessoal de Itapuá participando. Tá? Então a gente teve assim, e teve pessoas ligando, mandando mensagem, quero participar da reunião, posso? Pode. Teve instituições que quiseram participar da reunião para ver como era a movimentação da reunião. Então, de fato, assim, a gente criou uma estrutura. Eu fico tão agradecido a próprios pescadores de participarem, porque a gente não via mais isso. Me preocupou muito. A gente teve um momento que a Edna, a vereadora Edna, ela entrou em contato comigo e pediu para mim fazer um movimento para que o Rubens Bueno estaria vindo em Guaratuba. Rubens Bueno, na época, deputado federal, tá, pessoal? Só para e pra gente conversar, com ele. A gente estava com um problema de uma legislação que alterou. Só que eu não havia procurado a Edna, certo? Nenhum vereador. A gente estava conversando com outros grupos do WhatsApp, com pessoas de Santa Catarina, porque era uma lei, como a gente falou no começo, é uma lei federal. Isso, é uma legislação federal, o Rubens Bueno é deputado federal, sim. Por isso a vinculação. Então tinha uma questão lá, se não me engano, era de ter, se podia uma embarcação andar só apenas com 2 redes na embarcação. Isso é impossível. Quem é dos ramos sabe que uma embarcação pode andar com 2 redes, porque se chega lá fora e rasga uma das redes, o barco tem que voltar embora. Então na lei dizia isso. Foi um erro de digitação, vamos dizer assim, sei lá, de interpretação. Um legislador que não pesca, que fez a escrita. Tá. Aí a Edna soube desse problema,
comentou comigo se nós poderíamos. Eu falei, Edna, é complicado, os pescadores não gostam muito de política, que de fato a gente já está muito desacreditado, que vem na primeira pergunta. Eu falei que algum desacreditado tinha a ver, sim. Daí, assim, é complicado. A Edna, não, às vezes só o que você consegue para nós está bom. E pescador também está muito no mar, estou muito isso, estou muito aquilo. Aí é de oposição. Então, assim, eu sempre tive esse viés dentro da base. Eu podia dizer para a Edna, não. Só uma correção que talvez não seja nem dentro da base em si, no não sentido desenho, Câmara, né? não, mas no sentido dessa vinculação que, enquanto associação, você tem que ter, por exemplo, com a Sim, Secretaria a de parceria, Pesca, né? Aquela parceria Essa com a coisa Secretaria assim de Pesca. de Daí muita gente proximidade. vincula. Ele tem aquela parceria com a Secretaria de Pesca, ele é base. Aí eu ia fazer, o que eu poderia ter feito naquele momento? Não, Ed, não posso fazer isso porque você é oposição. Fica ruim pra mim isso aí, fica ruim pra Pagre, né? Então, assim, como isso não pode acontecer, a gente já comentou isso, é até legal que as perguntas vão sendo respondidas durante a entrevista. Não, Edna, eu vou ver e tal, mas eu te peço já desculpa porque vão poucos. Fui lá, convidei os pescadores, tal. Chegou o abençoado dia, foi na Câmara Municipal, inclusive, que aconteceu isso, e... Lotou, né? Cara, quando começou 7 horas, não tinha ninguém. E a reunião tava pra que horas? 7 horas. Pra 7 horas. Mas esse é um padrão. Eu cheguei pra Edna, pedi desculpa, eu falei pra ela, não, Edna, agradeço, desculpa e tal. A Edna, não, Wallace, tranquilo, daquele jeito que a Edna é. Tranquilo, obrigado por ter trazido esse pessoal. Tinha já um pessoalzinho, mas é bem pouquinho, né? Gente, eu sento, o Bismarck começa a falar, quando eu olho pra trás, tá cheia. Aquilo, esse tipo de confiança que o pescador trouxe para mim é o que fez eu poder caminhar mais. Porque aquilo dali para mim foi Gente, teve pessoas indignadas. Como que... Para um evento da oposição. Não é nem questão de oposição, mas é questão assim, como que os pescadores estão lá? Não, mas para essa galera tá indignada. Era mais pela presença dos pescadores, pela adesão dos caras. Porque vocês viram um pescador já em sessão? Vocês viram pescador em sessão? Então, eles são mais inteligentes, eles já estão de saco cheio e não acreditam nessas baboseiras. Um deputado que quem pensa que a gente não falou, a gente falou. E os pescadores se levantaram, falaram em relação a essa legislação recém-criada. Pro deputado lá. Sim. Foi tipo uma audiência pública isso aí. A princípio seria para ele fazer aquela propaganda dele, falar sobre prestação de contas e tal. Mas o assunto foi tão pesca que, cara, teve momentos que teve pessoas que tentaram falar mal da atual legislação, do prefeito, teve pessoas que tentaram falar mal. Eu achei uma coisa muito interessante por parte do Rubens Bueno. Que naquele momento que tentaram falar mal da cidade, ele falou, isso daí não é conosco agora. Isso daí resolva com a legislação, com a situação. A política. Aqui eu tô para disputar os pescadores. Olha só. Isso foi uma coisa que, mesmo sendo uma questão realmente política, eu achei muito interessante por parte do Rubens Bueno. Admirei muito essa questão dele. Ele não deixou aquela reunião criasse um envolvimento político, de crítica ou propaganda, foi uma questão pela base, pelo setor mesmo. Naquele momento, conversou conosco, e os pescadores sempre lá visando essa questão que não foi uma questão política. Ele veio aqui fazer política, não. Então isso nos deixou bem contente, né? Deixou nós bem contentes. Inclusive, houve alteração na legislação. Mas não foi o Rubens Bueno que arrumou. Concordo, mas com certeza ele chegando no plenário, sabendo um pouco da realidade naquele movimento, que é o que a população, independente da bandeira, precisa fazer, é isso que eu digo. A gente precisa dessas parcerias políticas. Ter um deputado que não precisa entender, mas que venha na região e escute a necessidade. Então, com certeza, ele pode ter participado, sim, de alguma coisa para promover a alteração da legislação. Certo? Então, isso foi algo muito legal. E muita gente ficou brava. Por quê? Não dá para entender. Porque devia ter ficado feliz. Pessoal, eles conseguiram um apoio político. Mas, infelizmente, a gente sabe como que funciona a base de oposição, que é o que a gente falou. Está falando agora, pergunta 4, né? Então, assim, a gente demonstrou que isso não precisa acontecer. A parceria precisa acontecer. Porque eu posso divergir de próprias questões da base. Eu sou base, o Rodrigo é base, cara, a gente vai divergir entre nós.
as prioridades e tal, vai ser divergido. Para outro. Então, assim, criar essa barreira de base oposição só para ter essas questões, pode ser que alguma coisa eu mude meu pensamento futuro? Pode. O ser humano está cada vez mais mudando, evoluindo. E como o Juscelino Kubitschek dizia, ninguém precisa ter compromisso com erro. Sim, então muda. Sim, se tá vendo que tá errado, muda. A gente não tem muda, problema. Existe. Então, assim, para responder mais bem essa questão da divisão, não tem que existir. Porque eu posso ter divergências com a minha própria, e tem, pessoal. E tem. Até porque eu sempre brinco na associação. Os caras que estão à frente da associação ali até esses tempos era eu, a gente na festa do pescador, eu, Birosca e Lionel, e a Renata. Vocês acham que a gente sentava numa mesa, fazia festa, olha que bonitinho, tá tudo. A gente se matava, pessoal. Por quê? Porque se a gente sentasse na mesa e os quatro conversassem, brincassem, tá tudo pronto, tá. Tava errado. A divergência precisa existir. Só que tem que ser levado em consideração o que é de fato necessário para algo trabalhar, para se algo ter resultados. Porque resultados é tudo. Perfeito. É aquela coisa, pessoal, o vereador da paz não precisa ser o vereador do amém e o vereador da oposição não precisa ser o vereador do não. É uma coisa de equilíbrio e visando a população já está mais do que bom, né? Sim. Beleza. Vamos para a quinta, então? Vamos. Nossa, a gente se perde. Eu não sei nem por que eu vou fazer isso aqui. Olha, daqui a 4 anos esquece isso aqui. Vamos lá. A liberdade de expressão garante uma espécie de direito à crítica aos cidadãos e aos próprios jornalistas. Como você pretende lidar com eventuais manifestações negativas em relação ao seu futuro mandato? Eu evolui muito. Isso eu sou bem sincero em dizer para vocês. Eu evolui demais. Ricardo, o Rodrigo acabou de comentar o fato que aconteceu lá no começo. Te expus mesmo. Então... Se hoje eu recebo uma questão dessa, que eu já recebi, eu sou um pouco mais educado. Não, eu vou te dizer um negócio. Mas a gente precisa... Que você... não foi uma falta de educação, olha. Talvez eu tenha expressado mal e contado errado, eu não quero que tenha essa impressão. Não. Foi uma sinceridade. Uma coisa assim de curto e grosso, sabe? Aquela coisa que pra ser eu sou um cara mais sensível, nossa, esse cara me maltratou. Mas eu saquei primeiro que é o teu jeito. Sim, eu tenho. E que é aquela coisa assim de não tem interesse, não gosto muito do teu trabalho, não tem interesse em me vincular. Durante esse meu trabalho, né, todo santo dia, eu recebo muitas pessoas e muitos pedidos, né, em relação, consegue fazer isso para mim? Consegue fazer isso para mim? Isso enquanto presidente lá na associação. Já como presidente, imagine como vereador. Então assim, consegue fazer isso para mim? Podem falar o que quiser de mim, podem falar. Mas não tem ninguém que possa dizer assim para mim, não, ele falou que ia fazer e não fez. Por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque às vezes as pessoas chegam para mim lá e faz um pedido que não tem como fazer. E eu, às vezes, que nem todo mundo tem seus problemas, alguma vez acorda de mau humor mesmo e tal. E eu acabo respondendo a pessoa não com falta de educação, mas com uma forma um pouco mais diferente do que o meu dia a dia. Meio seco. Aí o que acontece? A pessoa já não escuta o que ela quer ouvir. Que ela queria que eu resolvesse. Já dei 50% de ódio aqui dentro. Aí vem ele, responde de um jeito um pouco mais, né? Que isso acontece, né? E vai acontecer. Eu falo pra vocês, pessoal, sou vereador, não vai acontecer mais isso. Esquece! Até porque há limites na atuação do vereador também. Não é nem uma questão do limite do vereador, é uma questão do limite da pessoa. Então, assim, eu nunca disse pra uma pessoa, e se eu estiver mentindo, eu quero que exponha isso, que eu ia fazer algo que não tinha como fazer. Tá? Pessoa, isso dá pra fazer, e daqui que eu faço. Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um chefe que eu não gostava do começo dele. Porque ele era muito seco. Você não gostava do quê? Dele, não gostava dele. Dele. Porque ele era muito seco. Dá pra fazer isso? Ele era um advogado. Doutor Alberto... Doutor Alberto, dá pra fazer isso? Não. A gente sai. Isso aqui. E com o tempo, eu fui vendo que não existe coisa melhor. Tá? Esse negócio da gente pegar e procurar uma pessoa e falar assim, não, deixa comigo, que eu vou tentar, que eu vou isso, que eu vou aquilo, que eu vou... Esquece, pessoal. Aí eu entro agora no momento política. Nesse momento, esquece mais ainda. Eu vou conseguir isso para vocês. Esquece. Então, assim, essa questão de lidar com críticas, eu acabei me aprendendo a ter que escutar. Eu recebo muitos elogios e tenho críticas. O que mais me deixa
assim, com um sentimento mais abalado? Lógico, é a crítica. Mas a crítica ela tem que ser tanto da pessoa que faz uma crítica construtiva, e eu tenho que aceitar essa crítica construtiva e converter isso em alguma coisa. A associação, eu volto a dizer para vocês, eu peço desculpa, mas tudo que eu vivi até hoje, eu tenho que usar como exemplo. A associação só chegou como chegou, não foi para o meu serviço exclusivo. De jeito nenhum. Foi porque muitas vezes algumas pessoas fizeram críticas, eu tive que pegar aquela crítica e falar, puta, eu tenho que mudar isso daqui. Porque esse cara teve coragem de falar, mas outras pessoas não têm. E se eu continuar fazendo errado, a gente não vai conseguir nada. Uma crítica construtiva é muito melhor que um falso elogio? Muito melhor, mas nesse muito sentido, melhor. você acha que cresceu até em questão da organização muito da melhor. Apagre ali? Quem tem contato com pescadores sabe que pescador não é fácil de lidar. Que é por isso que eu também não sou fácil, porque eu sou filho de pescador, nasci nesse meio. Por isso que dá certo a coisa. Então, é aquela história. O cara vem pra mim contar uma história e eu falo assim, amigo, ó, não cola, tá bom, eu sou daqui, pô. Então, assim, toda a vida, quando a gente tem essa questão de escutar, né, a crítica, cara, é igual eu digo pra vocês, as pessoas que estão mais ao meu contato, que sempre tiveram por estar em terra, não estarem pescando, que é o Birosca, o Janel, quem acha que a gente vive no mundo do Mil Maravilha, não vive, a gente briga direto, pô. Sim, uma briga, né, uma briga construtiva. Isso. Mas a gente briga porque cada um tem um pensamento. Eu estou em lugares que eles não estão, eu escuto pessoas falando deles, tanto positivo quanto negativo para mim, eles escutam pessoas falando tanto coisas positivas e negativas de mim, e assim sucessivamente. Então o que acontece? O que precisa acontecer? Precisa absorver tudo isso e colocar em prática. Porque senão hoje a gente não teria mais nada. E filtrar bastante, né, Wallace? Porque, assim, essa questão das críticas, muita gente me odeia, cara, e nunca sentou comigo, nunca conversou comigo, cara, nunca me viu piscando. E tem aquelas críticas que daí são aquelas que a gente precisa ignorar, tá? Que eu aprendi. Tipo, eu tive uma crítica gigante de uma pessoa, tá? Enquanto eu estava tentando, em Brasília, algo, que eu pensei, eu vou responder só por cargo de consciência, para não ficar com aquele ódio aqui dentro. Vou soltar um pouquinho para fora, né? Mas, de forma que eu fui simplesmente sincero e foi o fato que aconteceu. Agora, eu ia ficar brigando com o cara, xingando o cara. Cara, isso tem que acabar. Essas questões, até a questão política, entre aspas, propaganda política, que ficam nas redes sociais, incentivando a acontecer essas brigas, isso não é bom para a população. Isso não é bom para a população, porque gera uma ruptura, né, cara? Você acaba criando ali uma lógica de time, uma coisa de nós contra eles e tal, que, cara, isso pro debate é péssimo. Você perde essa do Dionel com o Birosca e vocês ali brigando, mas porque um projeto é diferente do outro, e às vezes acaba somando as ideias e construindo uma coisa nova que, pô, é muito mais efetiva e melhor. Cara, eu digo assim, ó, eu volto a dizer, mérito da associação não é meu, tá? Mérito da associação não é do Dionel, mérito da associação não é da Renata, é de 400 associados que a gente tem hoje. Porque senão a gente não teria esse número, a gente começou com 13, pô. A gente começou com 13. Então, se tem todo esse número hoje, é porque todo esse número confia no trabalho, né? Eu creio que confio, senão não estariam lá, né? E, principalmente, chegam lá com ideias, opiniões, né? Eu acho muito legal, tá? O que eu não gosto é pessoas que ficam em Porto falando mal da gente, mas não trazem o que está acontecendo de errado. Aí isso tudo perde. Isso acontece na política, pô. Que é aquela crítica pela crítica. O cara só tá falando mal, mas também não ajuda. Eu vi o Joãozinho falando mal do vereador tal, eu vou lá falar também. Mas por quê? Porque eu vi o Joãozinho falando. Mas o Joãozinho soube da onde? Não sei. O Joãozinho ouviu do Pedrinho, nem o Joãozinho escutou. Então, é isso que precisa acontecer. Eu acho que é por isso que até hoje não deu um processo dentro dos vereadores. Porque tudo que, pelo menos eu falo nas redes sociais, né, e todo mundo que me segue vê, são questões que eu posso comprovar do que eu falei e de onde eu tirei. Né? Eu creio que tu também acho que não recebeu até muitos, né? Então, assim, nenhum. Então, nem cartinha recebi. Ele nem cartinha recebeu. Então, assim, são questões que a gente precisa, tá? Precisa. Quero falar mal do fulano que eu não gosto dele. Mas por que você não gosta? Não, porque eu não gosto. Cara, tem tanta gente que a gente não gosta, depois tem um convívio e inverte essa situação, você fala, poxa, né?
Então isso não pode acontecer. E você sabe, essa não gostava do cara porque o Pedrinho ou o Joãozinho Foi que falou aconteceu. e, cara, Foi, que coisa de maluco isso, É. pessoal. A partir do momento que você fecha a porta pra conhecer as pessoas, porque um ou outro, porque a gente não é legal pra todo mundo. Não. Eu realmente tenho Não. pessoas que não gostam de mim e não devem gostar de mim, porque de certa forma, alguma publicação Não. ou tal prejudicou interesses diretos. Sim. Então essa pessoa seria meio maluco se gostar de mim. Agora, gente do entorno, gente que, Sim. sabe, comprar uma briga que não é tua, cara, é a maior bobeira que você pode fazer, porque você vai estar sendo injusto com pré-julgamentos Sim, sim. e tal. E acho que esse sentido do filtrar as críticas negativas é muito importante. Eu né? acho muito interessante porque quando aconteciam certas coisas que prejudicavam, queriam que se prejudicasse a gente, porque não ia prejudicar o Wallace, não ia prejudicar um ou outro, ia prejudicar a gente, todos, né? Meu Deus, quase fiz uma coisa agora. Mas tudo bem. Olha lá, pessoal. Aí o que acontece? Quando prejudicava a minha pessoa, né? Eu achei muito legal, porque de fato eu sei que tem pessoas que não gostam de mim, como eu não gosto de certas pessoas. Mas essas pessoas me defendendo. Não estavam defendendo o Wallace Aguiar, estavam defendendo o presidente Wallace. Cara, tu não sabe, assim, quando eu vi pessoas fazendo isso, eu falei, mas o cara não gosta de mim. Só que você percebe assim que o cara não tá te defendendo, ele tá defendendo o presidente naquele momento. Isso ou o teu papel, ou a tua atitude. Cara, isso é muito mais gratificante do que o cara estivesse defendendo a minha pessoa. Tá? É só quem sabe, quem começa a caminhar essa caminhada, né, que independente, se expõe, né, cara? Que se expõe. Essa é a palavra, porque eu me exponho muito. Então, assim, quando eu vejo essas pessoas que eu não tenho convívio, ou tive problemas com ela, e elas estão me defendendo, cara, é muito gratificante. Tá? E assim, é o que fez, é o que turbinou, é o que deu energia pra gente chegar onde a gente chegou hoje. E acho que nem tanto enquanto associação, ou então eu enquanto jornalista, mas enquanto pessoa, como né, pessoa, cara? Como isso pessoa. faz com que a gente evolua, E né? Aí que tá. Exatamente. A questão da evolução não é uma questão que a gente evoluiu de um dia para outro, porque a gente foi questão Darwin lá, que foi a evolução. Não, foi uma questão que a gente foi vendo coisas que a gente precisa separar. Eu tenho pessoas, né? Como você sabe, Guaratuba não é tão grande. Então, assim, muitos associados nossos são parentes de pessoas que têm desafeto comigo, ou parentes de vereadores e tal. E certas pessoas, algumas olham assim, tu tá atendendo fulano, ele é parente de ciclano. Tá, e daí? É um institucional, né, cara? A partir do momento que eu não querer atender o fulano, eu tenho que fechar, porque eu sou obrigado a atender todos. E todos iguais. E é o que eu faço. Graças a Deus, né, volto a dizer, ninguém pode falar assim, ele maltratou o fulano, botou o fulano. As únicas pessoas que eu destratei, eu digo para todos e sempre digo, são pessoas que tentaram prejudicar a associação. Né? Essas pessoas que me xingaram, beleza, me xingaram. De boa. Isso aí às vezes um momento de raiva, mas aí é o... Mas a gente vai deixar esse negócio pra... questão quando... Senão a gente já atropelou tudo agora. Senão, falta só a sexta aqui, depois a gente vai pra Papo Livre. Pessoal, vamos pra sexta aqui, que daí depois é Papo Livre, aí é podcast 7 horas direto. Não, para com isso aí. Então vamos lá, Wallace, considerando a atual legislatura, na sua opinião, quais foram os pontos mais críticos e quais foram os aspectos mais positivos na atuação dos vereadores e vereadoras que estão nos representando? Essa pergunta, na verdade, já foi respondida. A gente respondeu ela, acho que numas 4 perguntas atrás, um pouco de cada. Né? Considerando a atual legislatura, na sua opinião, quais foram os pontos mais críticos e quais foram os Mas pontos um ponto positivo na atuação, você consegue identificar assim? Porque eu, sinceramente, eu tenho muita dificuldade de conseguir, sabe? Cara, as verbas impositivas, né, elas são algo positivo. Né? As verbas impositivas, isso daí não... Eu volto a dizer, eu tenho aquela minha questão crítica, tanto crítica ruim, mas tem que ter crítica boa, né? Então, assim, a questão das verbas impositivas, como diz o próprio vereadores ali, é algo até, acho que do Guaratuba é exemplo em alguns lugares, essa questão da verba impositiva, então isso tem que ser levado em consideração, tem que dar os méritos, né? Isso daí, eu acho que tu já viu que tem pessoas que de fato eu não gosto, mas tem momentos que eu sou obrigado a concordar que deram uma bola dentro, né? Então, igual agora na votação aí para aumento de vagas, tem pessoas que eu não falo, eu não consigo nem cumprimentar. Mas a partir do momento que essa pessoa vai lá e vota a favor de um projeto desse que
Vota contra, querendo, né? Vota contra, que está querendo beneficiar e prejudicar aquelas pessoas que fizeram o concurso, eu sou obrigado a concordar que, parabéns, isso daí é o trabalho de um vereador, né? Barrar esse tipo de coisa. E aí é vereadora, porque foram só as mulheres que votaram contra. Só as mulheres. Então isso foi para mim muito interessante, tiro o chapéu, parabéns. E volta aquela questão atual de paz, oposição, mas parabéns a elas, né? Então assim, isso que eu digo, eu sou crítico, eu sou chato, né? Eu sei que muita gente gosta de mim, eu também gosto de muita gente. Mas eu acho que é justiça isso, né? A gente tem que reconhecer certas coisas, tá? Então, eu já tive alguns lugares, comentei sobre viagem positiva, tem alguns lugares que nem sabem que isso existe. Não Guaratuba, tá fora. Né? Eu morei em Paranaguá, morei em Joinville. Então a gente passeia e a gente acaba falando sobre política, né? E em alguns lugares a gente nem sabe o que é uma verba positiva de uma Câmara porque não tem na sua cidade. Então isso eu acho muito legal, né? Mas a destinação também acho muito legal. Teve vereador que entrou em contato comigo perguntando se a pesca precisava de alguma destinação. Precisa. Então me passa o que é. Então isso são resultados que de fato é um lado positivo da nossa Câmara Municipal de Guaratuba. Tá? Também não é só de coisa ruim que a gente tem, né? A gente às vezes foca muito na questão ruim, mas às vezes a gente precisa ver algumas coisas boas. E dentro, quando a gente assiste a sessão, a gente consegue ver essas diferenças, mesmo sendo sacrificoso. Algumas vezes aparecem algumas coisas que de fato elas precisam ser colocadas, né? Ser pontuadas, né? Então, acho que responde a sua pergunta aí. Responde, mas eu quero fazer a observação maldosa agora, porque na hora que você começa nisso aí, de 3 anos e meio, ele só falou o verbo impositivo como positivo. Então, essa balança tá muito ruim. E aí, eu tenho um histórico de publicações aqui, né, Wallace? Então, para mim, fica mesmo complicado ver. Porque até na própria verba impositiva, eu entendo que é direito de dinheiro de imposto, que é da população, que está lá, ninguém está tirando dinheiro do próprio bolso, porque às vezes a propaganda que eu vejo da verba impositiva, eu gosto da comunicação, por isso o jornalismo, e às vezes eu vejo, que inclusive uma crítica que eu tive a oportunidade de fazer para o prefeito Roberto, de que até a coisa boa que é feita, pelo exagero na comunicação, ela acaba ficando esquisita. Eu que sou mais crítico, pelo menos nesse sentido, sabe? Porque, cara, quando um vereador enche tanto a boca, porque a nossa verba impositiva fomos nós que não. Peraí, cara, o dinheiro é do povo. O dinheiro da população é vindo de tributos. Vocês destinaram, e aí talvez o mérito dessa busca pelos representantes da pesca, olha, tá precisando, tal, aí eu vejo mérito nisso também, mas, cara, é muito alarde, é muita coisa para algo que é significativo, mas não é tudo aquilo que passa, sabe? É mais ou menos nesse sentido. Mas vamos lá, pessoal. Então, e quer fazer mais alguma crítica? Será que precisa ou tá bom já? Se a gente entrar em crítica negativa, essa pergunta vai levar muito tempo. Vamos deixar pro Papo Livre, pessoal, porque aqui a gente caminha pro Papo Livre e encerramento. Agora, você destruiu todo o meu roteiro, porque agora a gente iria falar da APAGRE, dessa questão ali da experiência, mas como você deixou muito claro para o pessoal, e eu particularmente já esperava, porque fui nas suas redes sociais até para achar a tua foto, né, que ilustra ali, você está no setor pesqueiro, você advém de uma família do setor pesqueiro, você tem um entorno de amigos e tal, mas tem a questão de outros setores ali, a partir do momento da ideia do vereador de Guaratuba. Não é o vereador da Bahia, dos pescadores e tal, é a questão ali da cidade. Considerando o cenário hoje, né, o que você acha que poderia melhorar e o que você acha que é o ponto... Aliás, o que tem de bom e o que você acha que é um ponto crítico que tem que melhorar? Tá. O que é o ponto crítico que tem que melhorar? Começa pelo eleitor. Esse é o ponto crítico que tem que melhorar. Quando o eleitor vai na urna e vota num amigo, que não entende nada porque é meu amigo, está começando errado. Aí não é culpa de quem está lá dentro da legislação, é da própria população. A população precisa entender, precisa avisar quem de fato faz algo pela população. Não é durante os 6 meses antes da campanha. São durante 4 anos, no mínimo. Temos muitos candidatos representando a saúde, muitos candidatos representando a educação e assim sucessivamente. A população precisa
estudar o seu candidato. Amigo é amigo, representação que eu coloco como negócio é fora a parte. Então, o que precisa mudar primeiro é a forma que a população escolhe o seu voto, porque isso conta muito durante 4 anos. A partir do momento que a população escolhe de acordo com a necessidade da população, saúde, educação, segurança, pesca, qualquer outro segmento, e entram pessoas que de fato conhecem a necessidade e vão abraçar a causa, lá dentro eu coloco a Câmara com uma associação que possui 3 presidentes. E esses presidentes precisam articular junto. Porque se o fulano entende de saúde, ele está trazendo um projeto de saúde que ele acha que esse projeto vai beneficiar a população, os outros precisam no mínimo estudar e verificar a viabilidade desse projeto. Educação, saúde, transporte, o que for, viabilidade. Precisa ver a viabilidade que traz isso. A partir do momento que a gente coloca dentro da Câmara, a gente vai lá e vota dentro da Câmara, meu amigo, o meu conhecido é aquele que vai ganhar, e essa pessoa entra sem material nenhum, sem estrutura nenhuma para poder agregar para a população, quem perde é a população. O cara está lá ganhando seu salário. Mas aí que tá, nesse período eleitoral, eu entendo o que você está falando, eu acho perfeito isso. Esse voto por afinidade, infelizmente, é um padrão, né? Você tem Sim. muito, não, mas é que, cara, eu gosto de você, mas é que meu primo, minha tia, sabe, aquela Sim. coisa ali da afinidade, e às vezes é alguém que, poxa, é muito legal, muito Sim. decente, mas não tem esse histórico na vida pública. Sim. Querendo ou não, você como presidente de associação, você tem esse envolvimento com políticas públicas, Sim, com essas claro, questões ali. E aí, além da pesca, né? Porque eu convivo Sim, com não, pessoas, não, é aquela tudo. coisa ali e tal. Mas o que eu percebo, e aí me corrija se eu estiver errado, mas muitos candidatos são super-heróis, cara. Eles não são candidatos. Porque num diálogo com pavimentação pública, por exemplo, tá? A gente teve aí um programa de pavimentação e tal, que jogaram na conta do prefeito, que, poxa, ano eleitoral e tal, não sei o quê. Cara, você tem um condicionante que é orçamento para fazer isso aí. E foi um investimento liberado no ano eleitoral pelo governador Ratinho Júnior. Então, querendo ou não, quem fez essa pavimentação, mais do que o Roberto, foi o governador, mas fica na conta do prefeito eleitoreiro que está querendo garantir a sucessão. Isso já começa, sabe, aquela implicância minha com comunicação. Aí estou falando com o Wallace, vereador da base, que dá sucessão, e pronto, já virei da sucessão também. Mas é a lógica, você acompanhou isso aí, você viu que teve até um plano do Ratinho vir aí e tal, fazer essa distribuição. E, cara, com toda essa complexidade, que eu usei esse exemplo da pavimentação, que nem às vezes é o prefeito que faz, mas depende do governador, dessas parcerias e tal. Cara, como é que tem um candidato a vereador falando que vai asfaltar Guaratuba? Como é que tem candidato a vereador falando que vai construir um hospital, Wallace? São coisas assim, cara, que coisas que eu não posso responder. Não, mas... Por quê? Não, mas peraí. Eu vou responder, mas peraí, deixa eu vou fazer depois do comercial. São coisas que eu não posso responder. Por quê? Porque eu não tenho... Eu não tive acesso a esse portal... Mágico, tá? Eu não tive acesso a esse portal mágico para dizer para vocês assim, pessoal, eu vou ganhar a eleição, eu vou fazer isso aqui para vocês. Hoje, a gente tem redes sociais, hoje a gente tem um monte de ferramentas que a gente pode ver o que é viável e o que é ilusão, né? Eu vejo muita gente agora falar em empresas. Vai vir empresa para Guaratuba, a ponte saindo, vai vir empresa que... Eu sou técnico em logística, fiz técnico em logística em Paranaguá. Eu vou ver a viabilidade de uma empresa de carros para vir para Guaratuba. Esquece! Não. Por quê? Questão ambiental, que não depende daí do prefeito. Legislação federal, pessoal, legislação Congresso federal. Nacional. Então, me desculpe, a pessoa que fala que é o prefeito, que não estou defendendo, tá? Não estou defendendo o mas prefeito. é o certo Mas pelo eu quero certo. dizer assim, questão ambiental. O prefeito podia ter resolvido. Questão ambiental não é fácil de dar. Vem a questão... Vem a questão ambiental como empresa, né? A primeira coisa é a questão da viabilidade ambiental, depois é a logística. Da onde que eu vou deixar de fazer uma empresa perto de uma BR para fazer aqui? Mas a ponte. Gente, tem que atravessar a ponte, tem que atravessar Matinhos, tem que atravessar Praia do Leste, tem que atravessar, aí chega lá na BR. Ou aqui, Garuva e tal.
E até esse projeto de duplicação, né, Wallace? Sim, que é algo, mas está no papel, mas né? E mesmo assim você tem a distância ainda. Vamos ser realistas, pessoal. Eu vou deixar de abrir uma empresa em Guaratuba, eu não monto em Garuva e Itapuá. Em Garuva, que é mais perto que da tá BR. lá, né? Tá desmerecendo a cidade. Nós temos um potencial gigante, que é o turismo. A nossa cidade é uma cidade turística. A gente tem que ter aperfeiçoamento na questão turística, para o ano todo, não para a temporada. Tudo isso que está acontecendo em Guaratuba tem que ser aproveitado para a questão turística. Eu sempre disse isso. Guaratuba tem um calcanhar de Aquiles para mim, que é a questão do turismo. Hoje, as cidades, elas são instagramáveis. Instagramáveis, será que diz? Não existe essa palavra, mas assim, são redes sociais. Instagramáveis, deve ser para tirar as fotinhas. As cidades são isso, gente. As pessoas vão visitar cidades só para tirar foto. Eu sei, porque ultimamente eu ando tendo umas viagenzinhas aí. Esse tempo eu fui viajar com a minha irmã queria ir lá num lugar tirar uma foto numa escada. Gente, lugar feio. Pode dizer lugar? Sim. Mas assim, lugar feio. Mas tinha uma escada no lugar que todo mundo que vai naquele lugar viaja, porque era longe do hotel, viaja para tirar uma foto naquele lugar. Isso é Rio de Janeiro. Não sei. Eu acho tão cafona que os caras... Mas o pessoal vai lá para tirar foto. Gente, Guaratuba tem muito lugar lindo que nós não conhecemos. Parte rural ali, né? Tem uns negocinhos. O aperfeiçoamento, gente, é diferente. É assim, Itapuá está explodindo. Verdade seja dita, está explodindo. Nós precisamos aproveitar essa explosão de Itapuá e se aperfeiçoar para estar ali. Mas Itapuá é longe. Meu Deus do céu, gente. Joinville, dependendo do lugar que você mora, você demora 1 hora para chegar. O ônibus que pega você demora 1 hora para chegar no serviço. Cidades grandes, que tem Curitiba, eu nem sei como São Paulo deve ser, porque deve ser muito mais. É loucura. Itapuá é ali. Então, assim, a partir do momento que a gente se aperfeiçoa na educação, eu não preciso ir embora de Guaratuba. Eu posso trabalhar num porto. Coama, parece que agora vai abrir um porto ali. Isso é só o começo ali. Quantas empresas não vão vir? Por que não estruturar nossos adolescentes para daqui 4 anos, estando quase na fase adulta, estarem preparados para ir trabalhar em Itapuá? Porque eles vão trabalhar em Itapuá e o dinheiro vai vir para Guaratuba. Segredinho. Vão trabalhar em Itapuá e vão gastar o dinheiro aqui em Guaratuba, gente. Então vai vir recurso para Guaratuba. A gente não pode ficar naquele mundinho fechado falando que em Guaratuba vai ter empresa, Guaratuba vai ter isso, porque tudo isso é questão logística. E uma empresa não vai ser criada do nada num lugar sem um estudo logístico. Então, a educação entra nisso, saúde entra nisso, tudo entra nisso. A gente precisa, vocês precisam, tá? Vocês, eleitores, precisam cuidar dos candidatos de vocês. Cuidado com esses candidatos que aparecem agora dizendo que vão mudar o mundo. Não vão mudar. Aqueles que aparecem com um monte de bandeira, um monte. O que muda de uma eleição para outra, assim, o cara parece... Uma bandeira, gente, uma bandeira. A educação, saúde, uma bandeira é muito difícil já de você poder trabalhar. Imagina o cara que vem com todas as bandeiras numa cacetada só, não vai fazer nada para vocês. Isso daí não precisa nem... É o super-herói, né? O cara tá se candidatando para qualquer coisa. Ou o cara não tem noção, eu digo assim, ou o candidato não tem noção do que tá falando, ou o candidato já tem essa noção e eu vou tirar em tudo que é lado, e o que eu ganhar, ganhei, depois eu entro lá dentro e me viro. E ele tem essa noção, mas ele acredita nisso aí que você está dizendo, que é nessa ignorância da população, nessa coisa da ingenuidade do povo de querer acreditar na coisa fácil. Gente, a gente precisa entender assim, a Câmara Municipal é uma empresa que nós somos os patrões. Imagine você, abriu tua empresinha. Você vai pegar alguém competente para cuidar da tua empresa? Para bom entendedor, currículo, minha palavra basta. Mas eu não conheço a fulana de tal. Aí você vai lá, abre as redes sociais dela. Poxa, mas a fulana de tal trabalha nisso na saúde desse jeito? Ou fulano de tal? Poxa, o fulano de tal sempre teve à disposição da população quando precisava de alguma coisa, mesmo não tendo cargo político nenhum. A educação a mesma coisa, é o histórico, saúde né? A mesma coisa. Então assim, população, é um ano eleitoral, a gente precisa muito. A gente, quando eu digo a população inteira precisa estudar muito bem os seus políticos, porque depois que a gente vai lá e vota,
são 4 anos que a gente vai estar aí dentro do que está acontecendo agora. Aí não adianta reclamar. A culpa é deles? A culpa é nossa, nós votamos neles. Infelizmente, nós votamos neles. Tá? Isso não digo só dessa atual gestão, mas são de outras. Tá? É nós que precisamos ver, de fato, quem está mais preparado para nos representar, porque depois são 4 anos que não adianta ficar reclamando. Pô, até adianta, a gente reclama, mas não vai mudar, pessoal. Não a mudança Vamos aqui ser realistas? Não aqui, adianta. é agora ou Não adianta. é isso. Hoje em dia hoje em dia as pessoas acham que ser vereador me tornei vereador. Agora eu sou um Deus. Agora eu mando na parada. Você vê muita frustração dos próprios vereadores, alguns, né? Que achavam que era uma realidade e quando vê ali a caneta deles ali não existe. Eu lembro de sessões, assim, de você ver vários vereadores da base, inclusive, porque são aqueles que se aproximam para essa tentativa de tal. E eles se frustram nisso. Então eu acho que é importante também para os candidatos entender a dificuldade da coisa. Não, porque você, como fácil. um presidente de associação, você teve ali aquela questão do INSS, o acordo de cooperação técnica, o termo de cooperação técnica que te permite ali prestar serviços. A gente tem uma mini agência dentro da associação. Aí, ó, e é nesse sentido, é burocrático, Nossa, é um negócio que você tem que entender o caminho para chegar lá, que você também não depende de toda uma estrutura, mas é um conhecimento técnico. Precisa, é algo que é um diferencial dessa experiência. E a partir do momento né? que a gente demonstra não ter esse entendimento técnico, a gente perde essas parcerias. Tá? Porque o que ele está querendo dizer é um acordo que existe entre a ONSS e hoje entre as prefeituras e instituições. A Pagre conseguiu, nós ralamos muito e conseguimos uma mini agência que a gente tem acesso, tá? É um sistema diferente que a gente tem acesso, que é o mesmo que daí posso falar nomes? Claro. É o mesmo que é o pessoal lá da Agência Trabalhador tem, que o Adelar tem lá. Eu digo Adelar porque é o cara... É o gerente lá, meu ex-patrono. Ex-patrão, é uma pessoa que nos ajuda muito também. Então, assim, é um acesso que o Adelar tem, um acesso que agora não, a gente conseguiu esse acesso antes da prefeitura. Eu tenho que fazer minha propaganda, desculpa. Não, eu acho que é válido. A gente conseguiu antes da prefeitura esse acordo de produção técnica, e é um processo muito interessante, a gente tem... certidões, né? E tal, né? É uma exigência documental, pessoal, é um negócio sério isso aí. Então, assim, a gente sabe que existe uma situação muito burocrática para conseguir as coisas. Nada é fácil. Então, quando a pessoa tá fora... Se aquele Zé Ruela daquele menino que é filho do pescador conseguiu, eu também consigo. Cara, é complicado. Tem que ter... E assim, quando a pessoa promete muita coisa, quer levar isso para dentro da Câmara, esquece. Acontece a frustração. E acontece o seguinte, a frustração dele e principalmente a frustração do eleitorado. Mas assim, o eleitorado estava ciente que precisava pesquisar melhor. Precisava saber se o cara tem de fato essa bola na agulha, como se diz? Bala na agulha. Bala na agulha. Porque o cara que chega e promete um monte de coisa em 6 meses da eleição, o cara tem que ser muito bom. Muito bom. Mas eu vou dizer que o eleitorado ele gosta também disso aí. Ele gosta de uma zona de conforto. Não, ele falou que o fulano vai fazer, assim, vamos lá com o fulano. Assim, isso aí também é uma... Não, mas aí a gente precisa assim, ó. As pessoas, quando elas começam a virar alguma certa referência, eu me coloco como uma referência por causa hoje da associação de ser presidente dos pescadores. Mas as pessoas que se colocam um pouco como referências, elas precisam trazer esse tipo de coisa, tá? Por quê? Porque as pessoas, tudo é aprendizado. Mas o que eu quero dizer, porque eu sofri bastante com isso, que na rádio, lá eu falava que, isso é complicado, isso aí é complicado, mas por quê? Tem esse conhecimento prévio, por exemplo, de um acordo de cooperação técnica, as certidões e toda essa burocracia. E isso é complicado, pessoal. Você tem que atender requisitos, você tem que atender exigências, senão você não consegue. Sim. Aí, por exemplo, vinham umas coisas mirabolantes de fazer ali uma avenida que fosse atlântica, do centro até, da parte ali do Brejatuba até a Barra do Saí. Nunca vai ser feito isso em razão de restinga, pessoal. Você tem leis ambientais que são rigorosíssimas e é federal. Né? Brejatuba tá situado muito em cima do mapa, do Manapa. Mas aí que tá, você tem cara prometendo isso, cara. E assim, você olha para um cara desse e fala, você tá desconstruindo uma oportunidade assim da cidade crescer com uma coisa... Nesse momento político, tanto o eleitorado quanto quem é candidato,
acaba acompanhando algumas coisas que outros candidatos estão prometendo. Você desculpa, mas a gente ri. Eu rio muito. E não é ser arrogante, Não, pessoal, ser melhor que o outro. Não, é porque assim, não. é tão absurdo que a gente pra quem sabe conhece que não existe ali. a viabilidade. Exato. Né? Tudo isso é questão de viabilidade. É. Então, assim, calma, pessoal. Calma, candidatos. Vamos tentar, pelo menos, estar aqui. Vamos trazer para a realidade um pouco. Né? Isso. Com seus obstáculos, com as porque suas depois também é o dificuldades. seguinte: tem candidato que entra, o eleitorado vai cobrar e o cara fica bravo. O cara fica, não sabia que não dava pra fazer isso, não sei o que. Então, o próprio candidato, ele precisa estudar. Cara, eu vou estudar a possibilidade se eu tenho como entrar como candidato e fazer tais coisas. Porque depois que a gente promete, por isso que é uma coisa que eu nunca fiz e nunca vou fazer. Falar sim quando não dá. Prometer. Isso os pescadores da associação, eu sempre falo isso para eles, eu não vou prometer para vocês nada que eu dependa de outra pessoa para ser cumprido. Exato. Porque eu prometo, que é o que muito acontece. Eu prometo que vai dar certo. Só que eu preciso de uma outra pessoa. A pessoa diz, não dá certo. Você vai estar numa Câmara com 13, você vai precisar de voto para Sim, aprovar pra projeto votar. de lei, Mas para eu não aprovar digo- uma eu não- série de coisas Exato, ali, parceria exato. com a A prefeitura para parceria. fazer Até porque, a efetividade. até porque algumas pessoas dizem assim, você brigou com quase todos ali dentro. Você tem rixa com quase todos. A tua assim, cartinha rixa tinha política. 11 assinaturas. Vamos dizer assim, uma rixa política, né? Pessoal. Tanto que eu nunca precisei, eu nunca vou fazer, de insultar o pessoal da pessoa. Isso daí eu respeito muito bem, cada um é pai, é mãe, é filho. Mas então, as atitudes é aquela coisa, aí é a o questão diferencial. política, aí é outra coisa. Então assim, o que acontece? A partir do momento que a gente se cria os 13 vereadores a partir da eleição, aí os 13 vereadores têm que entender o seguinte: rincha pessoal é o que a gente faz hoje numa instituição. Rincha pessoal fica rincha pessoal. A gente hoje está aqui para representar a população. Então precisa daí ter a parceria de todo mundo. Eu não gosto do fulano, mas o fulano tem um projeto de lei que vai favorecer a população. E o fulano que fez, eu fiz um projeto de lei que vai ajudar a pesca, no caso se eu for eleito, o Zezinho lá fez um projeto de pesca que vai favorecer a pesca, só que o Wallace não quer apoiar porque não foi ele que fez. Chama os pescadores. Pescadores, venham na sessão porque o representante de vocês não quer porque fui eu que fiz. Chama os pescadores. E a mesma coisa as outras bandeiras. A gente fez um projeto de lei, mas o rapaz lá que é da pesca não quer ajudar a gente. Chama lá. Vocês, quando estão na Câmara, vocês mudam muita coisa, vocês não têm noção. Vocês estão lá sentados, na hora de uma votação, os 13 vão com os seus votos prontos. Chegam lá, olham aquela galera, eles mudam na hora, porque ninguém tem coragem de votar daí o que ia votar, não pelo prol da população, mas pelo próprio interesse próprio. É isso, pessoal. No direito existe um princípio chamado a primazia do interesse público sobre o privado. No caso aqui, eu acho que daria para a gente colocar a primazia do interesse público sobre a vaidade, que é justamente mais ou menos isso que você está falando, independente de quem é o autor, é quem vai beneficiar e tal o alcance da Câmara fazendo, né, Wallace? Sim. Wallace, a gente bateu um papo legal. Você quer comentar alguma outra coisa? Dá tranquilo, porque daí vai ter um encerramento. Eu vou deixar você falar especificamente para a Câmara, pedir o teu voto, mencionando o teu número, mas aqui é a oportunidade. Você quer me maltratar mais um pouco? Cara, eu agradeço o momento. Não, então peraí. Então, pessoal, vamos pro encerramento. Então, Sim. Wallace, fica à vontade. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Fica à vontade aí. Primeiramente, qualquer jeito de falar, cara, não tem jeito. A gente fica nervoso. Principalmente a gente que não tem esse contato de fazer esse tipo de material e tal, a gente fica nervoso. Então, desculpa qualquer coisa. Desculpa aí, Rodrigo, se eu falei alguma coisa e tal. Estamos aí, né? Temos 100 e poucos candidatos. Eu acho que é um momento, de fato, fora brincadeira agora, é um momento da população, de fato, parar, estudar, né? E, cara, eu agradeço a atenção de todos, né? Sinta-se à vontade para qualquer questionamento, qualquer pergunta. Volto a dizer, coisas que eu sei que não são viáveis, que não são possíveis, eu sou muito sincero em dizer, mas isso você vai fazer, isso você vai perder votos. Pessoal, acima de política, a gente tem que ter uma questão que é o respeito próprio. Não é uma vida nossa
que a gente vai colocar num momento político, para depois todo o nosso trabalho ser ignorado e ser lembrado quando você está lá dentro fazendo as coisas que você prometeu, você isso, você aquilo. Porque geralmente vocês sabem, a gente guarda muitas questões negativas das situações. As positivas às vezes ficam lá guardadinhas. Então eu me coloco à disposição porque eu me sinto preparado, né? Principalmente em relação ao setor pesqueiro, como eu disse para vocês, é o que eu vivo, mas aberto para outras situações, até porque eu preciso de saúde, eu preciso de segurança, eu preciso de infraestrutura, certo? Eu preciso de educação. Então, quando eu digo eu, somos todos nós. Então, não é o fato de você estar levantando uma bandeira que você está ignorando outras. Ao contrário, você está levantando a sua bandeira principal, mas você precisa, para viver em comunidade, todo esse envolvimento. E eu acho que, como diz o outro, era o que continha. Não, aí é o teu nome de urna e o teu número, né? Por gentileza. Ô, louco. Então, como eu disse, a maioria das pessoas me conhece como Wallace da Pagre. Sou candidato pelo partido do Avante, número 70222. É isso aí. E agora, para encerrar, eu quero falar com você, pescador, que conhece o trabalho de Wallace Aguiar, o Wallace da Pagre. Não meça ele pelas palavras que ele disse aqui, porque às vezes ele pode estar contaminado por esse jornalista meio polêmico aqui e sendo incentivado por um mau caminho da crítica. Mas, brincadeiras à parte, meça pelos resultados, meça pelo trabalho, pelo aquele incentivo aos cursos, pelo aquele incentivo que o presidente, mas que a pessoa sempre te deu aí durante esse tempo da presidência, na vida, eu creio, de pescador, porque a tua história, a história da tua família é de Guaratuba, é desse meio. Então, meça por isso. Não vamos cair na conversa dele, vamos cair pelos resultados, pelo aquele incentivo a fazer curso, porque eu estou vendo muita gente, e não é de hoje, que se aproveita de você, pescador, da sua família e da necessidade que o setor pesqueiro tem de crescer ainda mais, porque é uma potência econômica, junto com a agricultura e junto com essa indústria do turismo, que, como o Wallace mesmo disse, pode ser muito bem aproveitada. Então é para vocês, fica essa reflexão aqui do que foi feito por Wallace enquanto presidente e se ele merece aí essa confiança de vocês para ingressar na Câmara Municipal pela porta da frente. Wallace, muito obrigado aí. E pessoal, até a próxima. Valeu.